Entre eles tem o carboidrato, porque de repente a gente ouve e fala assim, agora vamos tirar carboidrato? Vamos entender quais são esses carboidratos que a gente pode, que deve comer, como é que não é, tá? Pra gente não ficar na dúvida sobre como cortar ou não cortar esse macronutriente fundamental. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre alimentação, tá? Então, ele que é especialista em medicina integrativa e emagrecimento, seja muito bem-vindo. Doutor Matheus, muito obrigada por estar aqui com a gente. Prazer, Cláudia. Senta aqui pra gente continuar a nossa conversa. Você viu que depoimento legal e inspirador da Paty Doval? Muito motivador, né? É? O resultado que ela teve foi incrível. E eu acho assim que isso tem que ter cada vez mais, porque quanto mais tem, mais as pessoas podem ver que não é um bicho de 7 cabeças. Então a gente consegue ter os resultados, lógico, com empenho, dedicação, os resultados vêm. E não é só com relação à estética, mas principalmente com relação à saúde. Então, uma pessoa que está no sobrepeso, até na obesidade, enfim, que seja grau 1 ou grau de obesidade mórbida, isso aumenta os riscos dela ter patologias futuras. Você viu que ela estava com diabetes, colesterol descompensado, né? Quer dizer, Sim. E daí se ela não parasse para mudar o estilo de vida, ia vir mais complicação. E é fazer uma coleção de patologias, né? Pois é. Agora, ela falou, e eu até queria ter perguntado mais, mas me fugiu na hora essa ideia, que sobre a força de vontade, né? Eu fiquei pensando, puxa vida, tem que ter uma força de vontade tremenda, porque a pessoa, quando ela tá obesa, ela tem mais fome do que as que estão magras? Tem sim. A pessoa, quando ela está obesa, o tecido adiposo, a gordura que ela acaba acumulando, produz alguns hormônios, por exemplo, a leptina, que é um hormônio que aumenta ainda mais a vontade de comer. Tá certo? E isso faz a pessoa ficar cada vez mais gordinha. Então, uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado é o tipo de alimento que ela está tendo, né? E assim, dieta, assim como qualquer outra mudança que a gente tem na nossa vida, os primeiros 15, 20 dias sempre vai ser os piores, tá? Então, é porque é a fase de adaptação, a gente está saindo de um padrão que nós temos de vida e estamos tentando mudá-lo. Então, essa mudança, para a gente ter uma adaptação, leva aí uns 15, 20 dias. Após isso, já fica muito mais fácil, até porque já começa a ver os resultados. Então, acaba empolgando e incentivando ainda mais. Pois é. Eu fico imaginando que não deva ser nada fácil, né? Eu gosto de acompanhar um programa que passa no canal fechado, que chama Quilos Mortais. Não sei se a turma que está em casa já viu, mas eu fico vendo a luta daquele povo que tem lá seus 280 quilos, né? Porque eles têm muita fome, eles são habituados a comer muito. Sim. O estômago da gente vai ficando maior? Vai. A tendência do estômago ele pode até ser que ele dilate um pouco, tá? E isso faz com que a pessoa acabe tendo um padrão de saciedade, o qual ela necessite de mais alimento para poder entrar nessa saciedade. Então, o fato dela estar aumentando o peso, ela estar comendo principalmente alimentos que são ainda mais calóricos, por exemplo, frituras, enfim, massas, esse tipo de coisa, faz com que ela ainda vá se acostumando com esse tipo de alimento e cada vez mais vai querer eles no lugar de, por exemplo, frutas e vegetais. Vamos falar um pouquinho mais da dieta low carb, né? A Paty Doval estava falando de frutas. Ontem mesmo a gente também recebeu um nutrólogo que falou sobre índice glicêmico e algumas frutas têm um índice glicêmico e uma carga glicêmica alta, né? E que no final das contas, se a gente não tomar cuidado, ontem a gente recebeu a instrução de colocar sempre uma fibra e uma proteína junto pra gente diminuir aí o índice glicêmico. A gente acaba transformando essa fruta que parece tão boazinha em gordura, não é? Como é que é isso? Como é que é fazer uma dieta low carb? Olha, dieta low carb, o low carb que a gente fala é consumir pouco carboidrato, tá certo? Porém, hoje nós sabemos que podemos consumir alguns tipos de outros carboidratos até em quantidades um pouco maiores. Como você mesmo falou, a gente tem índice glicêmico e nós temos carga glicêmica. Qual é a diferença? A carga glicêmica é aquela quantidade de açúcar que o alimento vai conter, enquanto o índice glicêmico é a velocidade com que esse açúcar vai subir no nosso sangue. Então, quanto mais fibroso o alimento, quanto mais proteico o alimento, menor o índice glicêmico, menor a taxa glicêmica também. Então, seria um alimento mais optativo com relação à dieta low carb. Frutas, tomar muito cuidado, como, por exemplo, manga, frutas mais macentas, manga, caqui, bananas, são alimentos que, frutas são naturais, mas que tem um índice glicêmico até que elevado. Me dá uns exemplos, assim, do que teria um índice glicêmico mais baixo, um carboidrato que a gente pudesse comer que sustenta, né? Porque o carboidrato ele é importante pra gente, de alguma forma. Sim. Mas quais são eles para quem está querendo emagrecer? Olha,
Os que têm baixo índice glicêmico, a gente considera que é uma numeração, vai até os 55, tá? Então, uma opção que poderia ter, aveia é uma coisa que é muito boa, arroz integral acaba sendo uma ótima opção, tá? A batata doce acaba também sendo uma ótima opção e, querendo ou não, não pesa no bolso do brasileiro. Então, são coisas que a gente acha com facilidade, às vezes a pessoa vai comer fora, enfim, ela acha isso com facilidade. Já os que têm a carga glicêmica intermediária, ela gira em torno de até 65, tá certo? Então, até os 65 a gente considera um intermediário aí. Seria o quê? O abacaxi, o mamão, são esse tipo de alimento, tá? E os de alto índice glicêmico, que são de 65 para cima, até chegar no 100. O 100 seria o equivalente ao açúcar, tá? Então, a gente pega o açúcar como base. O que parece mocinho, mas que, na verdade, não é tão mocinho assim. Ontem a gente aprendeu sobre a tapioca, né? Ontem, o médico que veio, ele falou que a tapioca tem uma cara de fit, né? Uma cara de, nossa, que demais a tapioca. Mas ele falou que, em relação a índice glicêmico e carga glicêmica, ele é até pior do que um pãozinho. É isso mesmo. E as pessoas acham, chegou um tempo atrás, estava na moda que tapioca substitui o pão. Na verdade, a substituição não é porque ele era melhor alimento devido a baixo índice glicêmico, mas sim porque não tem glúten. Então, um tempo atrás, a moda era dieta sem glúten, então a tapioca virou uma opção para quem quer substituir o pão. Então vamos fazer o seguinte, quero que você me ajude aí para falar quais são esses que parecem, mas não são, e quais são aqueles que são e não parecem, tá bom? Vamos tentar quebrar um pouco os paradigmas. Desafio pra você. Eu vou te dar 2 minutos pra pensar e volto já. E você, se eu fosse você, eu faria isso. Fica com papel na mão, porque a gente também não pode confiar só na mente da gente, que às vezes a memória falha. Então você já anota pra você não esquecer o que é que você vai priorizar na sua dieta. O interessante é que a gente tenha sempre bastante saúde, né? Vamos lá, Dr. Matheus San Romão. A gente já fez live juntos? Live não. Então temos que marcar a nossa também, hein? Com certeza. Vamos marcar. Eu te pedi aí uma listinha, né? De mocinhos e talvez vilões. Tá. O que o pessoal costuma muito dizer é, quanto mais natural o alimento, mais saudável. Aí é que está o erro. Porque, por exemplo, fruta é um alimento que é natural e é colorido. Então tem muita vitamina, tem minerais, mas acaba tendo muitas vezes um índice glicêmico mais elevado. Por exemplo, a manga, que é uma fruta que brasileiro adora comer, né? Principalmente depois do almoço, quer comer um docinho, opta por comer uma manga. Às vezes é até melhor ele comer um chocolate que seja zero adição de açúcar do que comer a fruta, tá? Então, manga, beterraba, que acaba sendo... Beterraba? Ela tem um alto índice glicêmico. Tanto, tem uma cara de tão assim do bem. Tão mocinha, né? Ela é boa, mas ela engorda, é isso? Ela tem um alto índice glicêmico também, tá? Então a beterraba, ela acaba se associando aí com os alimentos que acabam tendo um índice glicêmico mais elevado. Tá? Então, assim, hoje nós temos que tomar cuidado, porque... Desculpa, pode falar. Pode falar. Não, pode falar. É que eu ia perguntar da beterraba. Certo. Se eu misturar a beterraba com uma proteína e colocar mais fibras, aí ela fica menos vilã. Perfeito. Todo alimento que tem alto índice glicêmico, quando a gente mistura ou com fibra ou com um alimento de lenta digestão, como por exemplo proteína, a absorção vai ser mais lentificada. Apesar do índice glicêmico poder ser alto, a absorção acaba ficando mais lentificada. Então absorve com mais dificuldade, digamos assim. Então, para o nosso corpo, acaba sendo mais trabalhoso, porque tem mais fibra, mais tempo, a digestão demora mais. Mas pra gente acaba sendo legal, porque te dá mais saciedade, você fica mais satisfeito e acaba não tendo um índice glicêmico aumentado com tanta facilidade. Então, frutas, tomar cuidado, beterraba... Outras coisas que a gente tem que tomar cuidado, aí já voltando mais para a parte das raízes, então mandioca, batata doce, o pessoal fala, nossa, isso é carboidrato puro. Então, hoje a gente sabe que eles são mocinhos, então hoje a gente pode trabalhar com eles na dieta, na alimentação, sendo uma pessoa querendo emagrecer ou querendo ganhar peso, a gente pode trabalhar porque eles acabam tendo um índice glicêmico até que baixo. Batata doce, ela tem um índice glicêmico baixo, então ele acaba sendo legal. Entre batata e batata doce? Vou ser bem sincero, a diferença é muito pouca. Minha mãe é nutricionista, ela já falou isso pra mim várias vezes. E ela falou, gente, o povo tá falando tanto de batata doce, batata doce é praticamente a mesma coisa. Exatamente. Minha mãe sabe muito. Um beijo, mãe. A diferença é muito pouca, então às vezes a pessoa fala assim, só dieta é o quê? Frango e batata doce. Não,
sabe? A gente pode substituir por exemplo, mandioca ou aipim, que nem as pessoas Amo falam. aipim. Acaba sendo bacana, desde que não seja frito, né? Cozido, ou enfim, assado. E batata frita também não, né, gente? Então não é porque o alimento é saudável que a gente pode comer ele de todas as formas. Então, que nem você mesmo falou, batata, sendo ela cozida, assada, tranquilo. Agora, se for fazer ela frita, aí já toma um pouquinho mais de cuidado. Tá. Perfeito. Mais alguma coisa nessa listinha aí que fica na mente do povo? Olha, eu vou ser bem sério que a tapioca acho que é o mais perguntado pelas pessoas, exatamente porque eles querem achar alguma solução para substituir o pão. Né? Então a tapioca acaba sendo uma coisa legal. Uma das dicas que a gente acaba dando é para o fato de ela muitas vezes fazer um crepioca, que seria a tapioca misturada ao ovo. O ovo é um alimento proteico. Né? Então ele tem uma lenta digestão e uma lenta absorção. Então ele equilibraria a absorção rápida que a tapioca teria e teria um meio termo aí. Então acaba tendo um índice glicêmico mais baixo. Vou fazer o seguinte, vou abrir agora para as perguntas do telespectador. Você que está em casa pode mandar 11 9 50 45 18 40. Manda pergunta relacionada a esse assunto que a gente está falando. Lembrando que o Dr. Matheus São Romão, ele é um médico que preza pela medicina integrativa, ou seja, né, você como todo, lembrando que a alimentação é um fator importantíssimo para que você tenha saúde e qualidade de vida. Então eu volto já para a gente aprender mais contigo. Perfeito. Através das suas perguntas. Capricha na pergunta, hein? Você agora vira o entrevistador. 11 9 50 45 18 40. Lembra de todo aquele discurso que eu estava dando, falando sobre quando a gente faz dieta, a gente perde umas vitaminas, perde minerais, que por causa disso a gente tinha que... Vamos lá, Dr. Matheus São Romão, agora o entrevistador é o nosso telespectador. Produção, pode liberar aí na tela. Mônica de Salvador pergunta, tenho 59 anos e meu peso fica entre 55 e 50 quilos. Sou pré-diabética, qual o melhor alimento para o jantar? Olha, em pacientes que são pré-diabéticos, né, então ele está naquele meio termo, já saiu do padrão de normalidade, mas ainda não é diabético. Isso ainda tem um tratamento. Então a gente trata a ponto de a pessoa não evoluir para um diabetes. Então, na janta, uma coisa que seria muito interessante é uma fonte de proteína, carne, ovo, frango, peixe, né? Salada acaba sendo bastante interessante também, né? Então folhas, verduras acabam sendo bacana porque acabam tendo fibras e dando saciedade. E o índice glicêmico delas são muito baixo. Então acaba não influenciando nem no pré-diabetes e nem numa pessoa que acaba tendo diabetes com tratamento de insulina. Legal. Aproveitar que você mora em Salvador, que é mais quentinho, né? Pra comer saladinha, grelhadinha, noite joia. Aí eu lembrei, aqui no frio, e o pessoal que tá no sul, que também tá frio, a gente fala muito de salada, mas, gente, se fizer uma sopa de verduras, né? Uma sopa com couve, com repolho, né? Um caldinho, com chuchu, você come bem. E é como se fosse uma salada, só que quentinho, Sim, né? Exatamente. Vamos lá, próxima pergunta. Da Josiane Santos, de Montes Claros, Minas Gerais. Minha mãe tem diabetes de difícil controle. Toma insulina 2 vezes ao dia. Ela adora banana e come todos os dias. Será que isso ajuda a sua glicose subir tanto? Ajuda. A banana é um alimento, é uma fruta, né, natural, só que ela tem um índice glicêmico mais elevado. Então, não que seja proibido, né? Então, a gente teria que sentar e analisar bem a dieta dela para poder ver como é que ela está dentro das 24 horas. E aí sim, a gente pode colocar algumas pequenas porções, já que ela gosta muito de banana, durante o dia para ela poder comer e não deixar o diabetes desregulado. Se ela colocar aveia na banana, melhora a situação? Muito. Ah, então, ó. Só toma cuidado porque tem muita gente que coloca mel também. Aí não dá. Aí já não dá. Eu adoro. Banana, aveia e mel, pra mim é uma delícia. Mas não dá. É só a banana e a aveia. Ah, sabe uma coisa que é legal, que eu gosto, que eu acho que não faz mal? A canela. Ótimo. A canela é um ótimo alimento. Além de ser saudável, ele ainda é termogênico. Então, ele estimula ainda a queima e a perda de gordura. Uma das opções que a gente podia utilizar aí também seriam flocos de milho, que acaba sendo legal. Então, flocos de milho? Não os sucrilhos, né? Que acaba vindo com açúcar. Não, mas aquele esse cornflakes, Isso. Que não tem açúcar. Que é sem açúcar. Ele acaba sendo uma opção aí para as pessoas que muitas vezes não gostam de aveia. Vamos substituir. Ele não é do mal? Eu ficava preocupada, que eu gosto de fazer um franguinho cornflakes, que é um franguinho só com ele em cima, fica muito bom. Tipo empanado? É, mas não é empanado, não é frito, é assado no forno. Fica uma delícia. Imagina. Então eu posso fazer. Pode. Olha, gostei de saber. Bora, mais perguntas, mais perguntas. Francisca de Maracanã, no Ceará. Tenho intolerância à lactose. Agora descobri que sou celíaca. Estou com sobrepeso. Quais são os alimentos melhores para eu consumir? Com relação Pode falar. à intolerância à lactose, a gente tem que tomar cuidado porque são todos os laticínios. Então, queijos,
né? Leite, iogurte, às vezes ela gosta também de comer brigadeiro, que vai leite condensado. Então, tomar cuidado com alimentos que vão conter a lactose e optar sempre por alimentos que não tenham lactose ou que venham zero lactose. Então, com relação à lactose, seria isso. Com relação à doença celíaca, já é a tolerância ao glúten. Então, o glúten a gente encontra muito em farinha branca. Então, pão, macarrão, massa, pizza, nhoque, lasanha, esse tipo de coisa seriam alimentos que, para ela, por dois motivos, não seria legal consumir. Uma, pela doença celíaca e outra, pelo fato de já estar no sobrepeso. Então, a ideia seria fazer ela emagrecer um pouquinho. Você vê, Francisca, a gente mostrou a Paty Duval, né, que fez a dieta low carb, na verdade, aquele low carb de vegetais, de verduras, de legumes com proteínas. Segue a Paty Duval, dá uma olhadinha nas comidas dela, porque eu acho que pra Francisca seria o ideal, né? Aumentaria a gama de opções também. Pois é, então, aí você já cola nela pra você já ir nessa linha também que vai dar tudo certo. Próxima pergunta na tela, cadê? Deixa eu ver, banana com maçã, semente de linhaça e chia. Se eu bater junto, posso consumir todas as tardes? Pode consumir todas as tardes, né? Então, por mais que a banana tenha um índice glicêmico mais elevado, a linhaça e a chia são mais fibrosos, né? Então, eu tô achando que ela deve mexer isso aí com leite, porque, ó, banana com maçã, linhaça e chia, se ela bate tudo junto, vai ficar o quê? Uma papa? Tem que bater. Acho que ela faz um vitaminado, né? Será que ela faz uma vitamina com leite, banana e maçã e coloca linhaça e chia? Essa vitamina, eu tomava isso tanto quando era criança. Banana, maçã e mamão. E leite. É do bem ou não? É do bem, ela é do bem. Ela acaba sendo bacana, por exemplo, poxa, eu não tenho o hábito de tomar café, ou então eu tomo café de manhã, eu fico enjoada, às vezes me sinto empanzinada. Uma opção é a gente fazer uma refeição líquida. Essa opção de fazer um vitaminado acaba sendo uma opção muito boa. Maravilha. Acabaram as perguntas, meninas? Eu tenho mais uma. Tenho mais, só rapidinho mais uma. Não quero deixar o doutor Matheus embora já, mas ó, só mais uma aí. Elias Pereira, será que é aquele Elias que volta e meia vem aqui? Não sei. Montes Claros, Minas Gerais, não deve ser. Qual é a melhor opção? Salada de repolho cru ou repolho refogado? Com relação a índice glicêmico, tanto faz. Tá? Então, se você refogar ele ou comer ele cru, não teria problema nenhum. O que muitas vezes pode mudar é um pouquinho a perda de nutrientes. Então, quando a gente come ele cru, é lógico que os nutrientes serão 100% absorvíveis. No caso do refogado, muitas vezes ele pode perder um pouquinho exatamente pelo fato de aquecer o alimento. Tá? Então, em ambos os casos, com relação à parte de índice glicêmico, de dieta ou pessoas que estão querendo emagrecer, é uma ótima opção. Cru ou refogado? Tanto faz. Pode ser qualquer um dos dois. Você falou que se a gente não aquece, a gente perde nutrientes? Se a gente aquece. Se a gente aquece. Isso. No caso da cenoura, porque eu ouvi dizer que é o contrário. Se a gente come cenoura crua, tem menos nutrientes que a cenoura cozida? Não. Não? Não. A cenoura cozida, na verdade, quando a gente faz o cozimento do alimento, ele perde a água e muitas vezes sai um pouco de nutrientes. Na água, né? Isso. Tá joia. E aí a água a gente acaba não consumindo. Maravilha. Foi bom o nosso papo, não foi? Então, quero te agradecer. Foi um prazer. Volte sempre. É uma alegria aprender contigo também. Obrigada. Muito obrigado. doutormateusanromão.com.br é o site, no Instagram DR Mateus Sanromão, com TH. E você pode mandar um WhatsApp, até para marcar para bater um papo. Tem a telemedicina hoje que facilita tudo. É no 119-8778-4309. 119-8778-4309. Até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigada, uma ótima tarde. Vamos seguindo, o programa tem muito mais para você. Daqui a pouquinho a gente vai fazer aquele chaveiro lindo em EVA. Presente legal para o Dia dos Pais, uma opção boa para você começar a fazer e vender, tá?